A graça e a paz, queridos. Pode se sentar, fica à vontade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui nessa noite, nesse culto de louvor, de celebração ao Senhor. Para nós tem sido um dia de celebração. Estamos aqui também no culto das 9 da manhã e vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Amém? Sem delongas, abra sua Bíblia em Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, Cantares de Salomão, capítulo 8, beleza? Joga um pouquinho de retorno aqui para mim, Pedro. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6. Essa palavra, eu fui incumbida uns dias atrás de levar ela lá na igreja Tenda da Bênção. Algumas pessoas estiveram lá e vão ouvir de novo. Mas eu senti de não reter essa palavra somente para aquele culto, mas trazer ela aqui também para a igreja, para que a igreja também pudesse ouvi-la. Então vamos ler? Encontraram aí? Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, versículo 6, diz o seguinte: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por esse amor, seria todo desprezado. Até aí, eu vou ler esse texto, mas eu não vou me reter a ele, eu vou andar, nós vamos passear um pouquinho sobre o livro de Cantares, tá? Por quê? O livro de Cantares é um livro onde nós podemos olhar ele de uma forma literal, do amor de um homem por uma mulher, do amor entre o rei Salomão e Sulamita, mas também é um livro onde nós podemos ter um olhar espiritual entre Jesus e a sua igreja. E é sobre isso que nós vamos fazer esses paralelos aqui nessa noite. O seu amor relacionado a aqui, as suas relações aqui na terra, e também o seu amor relacionado a Deus Pai. Aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, para a gente começar: o que é o amor? O que é o amor? Quando a gente fala de amor, às vezes a gente inclui nessa palavra amor um monte de coisa. Você ama o seu marido, a sua esposa, mas você também diz que ama o chocolate, o pudim, o seu carro, a sua casa, não é? Nós dizemos que amamos e colocamos tudo no mesmo pacote. Então, o amor, ele tem esses paralelos na nossa vida, porque definir amor com uma palavra só, para vários tipos de amores que nós temos na vida, às vezes eles se confundem. O amor, querido, todos nós precisamos ser amados. Há uma necessidade do ser humano de ser amado. Quem aí não quer ser amado, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos ser amados, todos nós temos dentro de nós essa necessidade primária do ser humano, que é ser amado. Amém? Vocês estão aqui comigo? Ok. Então, por essa necessidade de ser amado, nós fazemos loucuras e também ficamos loucos. Pela necessidade de ser amado, nós corremos atrás de algumas coisas. Pela necessidade de ser amado, a gente vai e faz muitas loucuras. Quem é que nunca fez uma loucura de amor aí, também pode confessar seus pecados agora. Então, por amor, essa palavra amor, ela traz para nós alguns sentimentos conflitantes. Às vezes, por você já estar cheio de amor na sua vida e cheio de amor para dar, a palavra amor para você é tranquilo. Mas se você tem uma necessidade, uma carência, até mesmo infantil, que veio lá com você, falar de amor é algo conflitante. Mas hoje nós vamos falar de amor. Hoje nós vamos olhar para Cantares com esse olhar. Vamos buscar lá em Cantares como sermos preenchidos ou completos desse amor. Já já você vai entender como.
Todos nós também, queridos, na nossa vida, dentro de nós existe como se fosse um tanque. Imagine você um tanque de um carro que precisa ser abastecido para ele andar. Dentro de nós também existe um tanque emocional, onde precisa ser abastecido de amor, para que a nossa vida caminhe de uma forma saudável, uma forma equilibrada. É normal que a nossa vida ela tenha esse tanque, onde os nossos amores vão sendo formados e forjados, a ponto de que eles se tornam um pouco um combustível para a nossa vida. Como que está o seu tanque emocional, se você for pensar? E esses tanques emocionais na nossa vida, eles são preenchidos pelo amor. E quando nós estamos completos de amor, as coisas fluem, o carro anda. Quando existe alguma deficiência relacionada ao amor, a gente também fica um pouco travado. A gente vai buscar amor em algumas coisas. A gente vai buscar aceitação no lugar errado. A gente vai buscar aprovação em coisas, em pessoas, em situações. Nós somos assim. Existe, o tema dessa mensagem que me foi proposto, e eu quero trazer para vocês, é amor que não se apaga. Amor que não se apaga. Como ter um amor que não se apaga? Mas aí me veio uma pergunta, o amor se apaga ou o amor acaba? O que vocês acham? E aí, Dudu? É claro que sim. Mateus 24:12 diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E o amor ele vai se definhando, ele vai acabando, esse tanque emocional fica ali no vermelho por causa de muitas questões na nossa vida. Por causa de feridas, traumas, palavras malditas, por causa de indiferença, por causa do afastamento, tudo isso vai gerando em nós uma deficiência, como se fosse uma rachadura nesse tanque por onde nós vamos ficando no vermelho. Então o amor acaba. Manter o amor, o tanque do amor cheio é fundamental para a relação não se apagar ou para as relações não se acabarem. E como que isso vai acontecer? Às vezes a gente confunde amor com paixão, porque não que a paixão seja de todo ruim, mas nós precisamos madurar essa paixão. A paixão, ela tem um fim, muitas vezes. A paixão, ela pode ficar retida a uma circunstância. Por exemplo, você namorou, apaixonou por aquela pessoa, você tinha uma paixão, você quase que idolatrava aquela pessoa. Era uma paixão, você queria estar perto, queimava no seu coração. Só de sentir o cheiro do seu telefone tocar e você vê que é a mensagem daquela pessoa, seu coração já estremece. Isso é paixão. Só que a gente, com o passar do tempo e com as nossas relações, a paixão vai se acabando. Se a gente levar isso para o casamento, por exemplo, se você se casa apaixonado, apaixonadíssimo, e aí no decorrer do seu dia a dia, você percebe que aquela princesa, ela solta uns barulhos diferentes à noite. Você percebe que aquela princesa deixa uns cabelos pelo ralo, que o papel higiênico não é virado para cá ou para lá, que o príncipe do cavalo branco, na verdade, ele é o próprio cavalo, que o príncipe deixa a toalha molhada na cama. E aí você olha e fala, acabou a paixão. Se foi a paixão. Porque a gente se deu conta da realidade. Porque a paixão, ela tem de fantasiar algumas coisas. E aí, quando acaba a paixão, o que muitas vezes nós fazemos? Nós procuramos outras paixões. Talvez a gente abandone aquela paixão, aquele casamento, aquela relação, aquela amizade. E aí nós vamos procurar uma outra paixão que nos incendeie novamente. Só que, porém, entretanto, querido, nós precisamos deixar esse egocentrismo de lado e irmos madurar essa paixão e levar e ressignificar ela para uma melhor alternativa, que é reconhecer que, beleza, a paixão acabou, mas que também ela foi um pico emocional temporário e que nós podemos levar e buscar um amor real com essa pessoa que está do nosso lado. E aí, a gente fala de esforço, de disciplina para amar. A gente fala de um amor intencional.
onde eu escolho amar, onde eu escolho querer, onde eu escolho desejá-la. E é sobre isso que nós vamos falar. Existe um livro de C.S. Lewis que se chama Os Quatro Amores. Muito legal para você ler. E nesse livro, e também quando nós pegamos a palavra amor no grego, a gente consegue separar ela. A gente separa ela e chegamos em 4 amores, que é o amor eros, que é aquele amor desejoso, sensual, até sexual. O amor fileu, que é aquele amor de amizade fraternal, social. O amor storge, que é o amor familiar, aquele amor doméstico, aquele amor conjugal. E o amor ágape, talvez o mais conhecido aí, que é aquele amor incondicional. Sobre esses 4 amores, sobre esses amores, e pensando também nesse tanque que nós precisamos encher, é que eu entro em Cântico dos Cânticos. E nós vamos, durante todo o livro, quase todos os capítulos, nós vamos perceber como é necessário nós termos esses 4 amores fluindo na nossa vida. Nenhum deles é desnecessário, nenhum deles é maior ou melhor, todos eles são necessários em algum momento da nossa vida, tanto para as nossas relações pessoais, quanto para a nossa relação pessoal com Deus. E aí, esse livro de Cantares é um livro muito lindo de se ler, não sei se você já leu todo ele. Ele é uma poesia do início ao fim, ele é um livro bem profundo assim nas relações humanas mesmo. Ele fala muito sobre carinho, sobre paixão, sobre amor, sobre cuidado, sobre uma relação de um homem e de uma mulher que se amam mesmo. Ele fala, se a gente olhar para ele assim, literalmente, nós vamos ver aqui um livro que alguns consideram até um pouco erótico. Mas, sempre que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos lê-la pela ótica ou pela visão de Cristo, porque em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro. Então hoje nós não vamos sair disso também. Nós vamos olhar para as relações humanas, mas nós vamos olhar para a nossa relação com Jesus. Amém, igreja? Vocês estão aqui? Então bora lá. Então o livro de Cânticos é isso. É um livro muito importante. Isso fique bem claro para todos nós. Era um livro que ele é lido entre os judeus durante a Páscoa, inclusive, de tão importante que ele é, esse livro. Então, eu quero ir com vocês, a gente leu o capítulo 8, né? Nós vamos voltar aqui no capítulo 1, para nós falarmos desse primeiro amor e entender e responder essa pergunta: como ter um amor que não se apaga ou que não se acaba? Como ter um amor que não se apaga? Então, Cantares, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: dize-me, ó tu, a quem a minha alma ama. Só até aí. Dize-me, ó tu, a quem a minha alma ama. Quem está falando isso é justamente Sulamita para Salomão. Por que eu escolhi esse versículo para a gente começar? Para responder como ter um amor que não se acaba ou não se apaga, a gente precisa entender sobre os nossos desejos. E aí a gente fala do amor eros. Nesse versículo, exclusivamente, Sulamita está dizendo para Salomão que a sua alma a ama. A sua alma o deseja. A sua alma anseia por ele. Olha só, queridos. Nós somos seres, é ou não é? Responde aqui para mim. Nós somos seres movidos pelo desejo. Nós somos seres movidos pelo desejo. Nós desejamos e é o que nos impulsiona, é o trampolim para a gente fazer algumas coisas. Então, se você deseja, você faz. Se você não deseja, você não faz. Às vezes você faz, mas sem muita empolgação. Sulamita desejava o amado da sua alma. Ela desejava ele a tal ponto que ela começa a falar com ele sobre os seus beijos, sobre o seu cheiro, ela começa a admirar a sua beleza, ela olha também para ele e começa a elogiá-lo, e vice-versa. O amado também faz o mesmo por ela, elogia ela, fala com ela, deseja a sua presença.
Para você estar aqui hoje, às 19h06, você desejou estar aqui. Você se arrumou para estar aqui. Você planejou estar aqui. Primeiro surgiu um desejo no seu coração. Foi ou não foi? Então nós somos ou não movidos por desejos, pelo Eros. Por isso eu falo, o Eros não é tão ruim assim. O Eros fala um pouco das entranhas, né? Os nossos anseios fluem aqui do nosso interior. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, se aquilo que nós temos guardemos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, desejos. Se nós contaminamos o nosso coração com os desejos maus, como o apóstolo Paulo diz também, que aquilo que ele queria fazer e não fazia, eram desejos. Quais são os seus desejos? Qual o seu desejo para hoje? Qual o seu desejo para amanhã? Qual o seu desejo pelas pessoas que estão ao seu lado? Qual é o seu desejo por Deus? Qual o tamanho do seu desejo por Deus? Qual o tamanho do seu anseio por Deus? Vamos colocar aqui. Você ama o amado da sua alma, como diz Sulamita? O amado da minha alma, a quem a minha alma ama. A sua alma ama ao Senhor de fato? A sua alma deseja estar na presença do Senhor? A sua alma deseja a ponto, como eles fazem aqui, eles começam a elogiar uns aos outros. Os elogios são expressões, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então quando eu estou num momento de culto como esse, eu quero abrir o meu coração para Ele, elogiá-lo, dizer que Ele é poderoso, que Ele é lindo, que Ele é meu Deus, que Ele é tudo que eu tenho. Não é assim? Não é assim que a gente faz quando a gente ama alguém, quando a gente deseja alguém. Você manda um áudio, manda uma mensagem, eu te amo, meu amor, minha princesa, minha querida, eu quero estar com você, sentir o seu cheiro. Aí você começa a elogiar como Salomão elogia ela, fala assim, você é como a égua de Faraó. Ninguém fala isso, né? Se falar, leva um coice. Ninguém vai fazer esse tipo de elogio, mas nós elogiamos de alguma forma. Você é linda, você é amada por mim, você é cheirosa, eu te desejo. E aí você elogia ela, os seus cabelos. Eles comparam uns aos outros como animais mesmo, como pombas, como cavalos. Ela fala que o seu pescoço é tão grande como as torres de Davi. Enfim, são comparações que para aquele tempo talvez seriam normais, né? Hoje não tanto, mas eles faziam elogios, eles desejavam um ao outro. Vocês entendem isso? O desejo é tanto que não fica retido somente aqui dentro. Eles precisam colocar para fora, eles precisam mostrar, eles precisam verbalizar, eles precisam tocar, eles precisam cheirar, eles precisam ouvir. Isso é desejo. É normal que isso exista. E se não existe na nossa relação uns com os outros, seja de marido e mulher, seja de pai e filho, nós queremos estar perto. Nós queremos estar perto de quem a gente ama. Nós queremos estar juntinho, bem agarrado de quem a gente ama. De um amigo seu, de uma amizade, você quer ligar, você quer mandar mensagem, você quer se reunir. Por quê? Porque você ama e o amor faz com que você esteja perto, mesmo em tempos de pandemia. A gente quer estar perto de quem a gente ama. Quando a gente viaja, às vezes deixa a família para trás, o coração da gente aperta e dá uma vontade louca de voltar. Eu sou péssimo para viajar sozinho, o pastor Manel sabe. A gente ia para uns congressos aí, só eu e ele. Que luta que é, você vai e chega e quase que você não aproveita totalmente, porque parece que você fica meio que faltando alguma coisa, está faltando a sua esposa, está faltando os seus filhos. É assim, nós desejamos, queremos estar juntos, e com Deus é a mesma coisa. Se você está acostumado, se você tanto faz estar na presença de Deus ou não, tanto faz estar em comunhão com Deus ou não, tanto faz estar na igreja adorando ou não, querido, presta atenção, molde os seus desejos, molde os seus amores. Talvez está faltando aí um anseio ardente pela presença de Deus. Talvez está faltando aí algo que foi se perdendo com o tempo. Talvez está faltando aí essa vontade de estar com Ele, de estar na presença dEle, de falar com Ele, de elogiá-lo, de amá-lo. Então, como que um amor não se apaga quando nós desejamos?
Quando nós entendemos que o amor começa pelo desejo. Você precisa desejar. Você precisa amar de verdade. Um outro ponto que eu quero colocar para você está em Cânticos capítulo 2, no verso 3. Diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado. Desejo muito a sombra, debaixo dela me assento. Versículo 4, levou-me à sala do banquete. Versículo 5, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Versículo 6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Para que o amor não se apague, nós precisamos entender que o amor é um lugar de suprimento. Aqui eles fazem uma correlação entre o suprimento de uma fruta, de um fruto. Em outros momentos aqui de cânticos, eles vão colocar sobre vinho, leite, mel, bebidas, alimentos. Ou seja, quando nós amamos, nós buscamos o suprimento naquilo que nós amamos. Quando nós amamos ao Senhor, querido, nós buscamos suprimento nele em primeiro lugar. Quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós buscamos no Senhor o nosso suprimento. Nós buscamos no Senhor o banquete que Ele preparou. E nós podemos nos assentar nesse banquete. Quando nós amamos uns aos outros, também nas relações, nós também oferecemos algo para essa pessoa. Nós damos para ela esse alimento que pode sustentá-la. É ou não é? Você é casado? Você tem namorado? Você é noivo? Você tem um amigo, uma amiga? Uma relação onde não tem mutualidade, onde só um dá e não, o outro simplesmente não dá nada. Não existe. A relação ela é mútua. Nós damos, nós recebemos, nós lembramos daquela pessoa, não só em momentos de dor, de aflição na nossa vida, mas também nós lembramos no momento de alegria, queremos alegrar juntos, porque nós amamos uns aos outros. Assim também é com Deus. Aqui é o amor fileu, o amor de sustento, é a amizade. E o Senhor prepara para nós uma mesa, um banquete, onde nós podemos nos servir. Apocalipse 19, 7 ao 9 diz: alegremos, regozijemo-nos e vamos dar glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são os atos da justiça dos santos. E aí ele diz: bem escreve bem, bem-aventurado aqueles que são chamados ao banquete, à ceia, às bodas do Cordeiro. Amém? Então, nós que estamos em Cristo, nós somos chamados às bodas do Cordeiro. Nós teremos esse encontro diante de uma ceia maravilhosa com Ele na eternidade, mas nós podemos experimentar esses banquetes todos os dias da nossa vida. Você não pode se contentar com a presença de Deus em migalhas, você não pode se contentar com as migalhas que caem no chão. Você precisa, e você pode, e você tem acesso de se assentar à mesa do rei. Esses dias eu preguei aqui sobre Mefibosete, e ele se assentou à mesa do rei. Nós podemos nos assentar à mesa do rei, nós podemos ser saciados pela fome, mas nós só vamos assentar se tiver fome. Se não tiver fome, nós vamos contentar com qualquer petisco aí. Então a fome por Deus, a fome pela sua presença, o desejo nos leva a esse lugar de suprimento. O desejo nos leva a nos assentar com Ele e comer dEle e ser alimentados por Ele. Outra coisa não nos deve saciar tanto quanto a presença de Deus, amém? Você precisa se alimentar da presença de Deus. O amor é um lugar de suprimento. As relações humanas são suprimentos básicos. Amor, afeto e tudo mais. Mas na relação nossa com Deus, são suprimentos necessários e vitais. Se o seu tanque emocional só está cheio com as suas relações humanas, vai ficar faltando aí ser preenchido e totalmente inundado pelo suprimento que é o pão da vida.
Você pode comer o pão da vida, você pode se saciar com o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Ele pode saciar a fome que você está sentindo. Ele pode encher a sua vida como ninguém pode fazer. O nosso tanque emocional relacionado a esse afeto, a esse sustento e essa amizade precisa ser preenchido pelo pão da vida, que é Jesus. Temos amigos, temos esposa, temos filhos, mas eles completam a minha alegria, mas o meu sustento necessário vem dele. Amém? Como ter um amor que não se apaga? Precisamos começar pelo desejo, precisamos também ir para esse lugar de suprimento e precisamos entender que o amor é uma voz que nos convida ao despertamento, direcionamento e cuidado. Como assim uma voz que nos convida a isso? Em Cantares, verso 8, diz o seguinte: ouço, essa é a voz do meu amado. No versículo 10 diz: o meu amado fala e me diz, levanta meu amor, formosa minha, e vem. Gente, isso aqui eu acho muito lindo. Por quê? Porque quando nós amamos alguém, você reconhece a voz dele de longe. Às vezes você conhece até o barulho do carro, da moto, a forma como ele dirige, você reconhece. Quando nós amamos alguém, nós estamos sensíveis à voz dessa pessoa. Então, para que um amor não se apague, o nosso ouvido tem que estar atento a isso. E o nosso noivo, o nosso noivo que é Jesus, ele nos fala todo o tempo. Está falando com você agora. Eu queria que você estivesse atentamente aqui agora. Deixa o amanhã para amanhã. Deixa as contas para pagar amanhã. Deixa os seus problemas um pouquinho para lá. E coloque eles nesse momento, esteja inteiramente aqui ouvindo a presença e a palavra de Deus. Porque o Senhor está falando conosco. Ele está dizendo para mim e para você que, em primeiro lugar, como não vou deixar de falar sobre as relações humanas, nós precisamos ouvir o que o nosso cônjuge está dizendo. Às vezes ele está nos despertando para alguma coisa. Ei, faça isso, não faça aquilo. Olha o que você está fazendo. Talvez o nosso cônjuge, os nossos amigos, às vezes a gente não gosta de ouvir verdades, mas amigo que é amigo fala a verdade, às vezes dói. Mas esse é um amigo de verdade. É um amigo que te confronta, que fala: ei, desperta, olha o que você está fazendo, está errado isso aí. Isso é amigo. Agora aquele amigo só de farra, só de festa, quando vem os problemas, meu amigo, você olha para o lado, cadê? Amigo que é amigo, ele te observa, ele conhece você, ele olha nos olhos, ele te ouve. E nas nossas relações, nós precisamos mais ouvir do que falar. Tiago 1,19 vai falar que nós precisamos estar prontos para ouvir e tardios para falar. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir um ao outro. O que as pessoas estão dizendo para você? Você tem ouvido? Ou você só está escutando e saindo pelo um ouvido, entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Enfim, mas olha o que... Essas são as nossas relações humanas que nós precisamos dar ouvido, sim. Principalmente os amigos mais chegados, os familiares, aquelas pessoas que querem contribuir para o nosso bem. E são essas que muitas vezes nós menos queremos ouvir. As pessoas que estão mais próximas são as que menos nós damos ouvidos. É engraçado a mãe, quando minha mãe, a gente fazia alguma coisa errada, e aí você tropeçava, né? Não falei, já tinha falado, mas fez porque quis. Agora vamos olhar aqui um pouquinho para Deus. E eu acho lindo isso aqui. Olha o versículo 8. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes. O meu amado é semelhante ao gamo, o filho da gazela. No verso 10 ele diz: o meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Veja, no inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a voz das rolas se ouve agora na nossa terra, a figueira já deu seus figos, as vides em flor exalam seu aroma, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Deus, querido, que é essa voz que nos conduz, Ele está dizendo para você: ei, querido, ei, querido, ei, filho, ei, filha, abre essa janela, o inverno já está passando,
Abre essa janela, porque eu já ouço a voz, o canto dos pássaros. Abre essa janela, porque o inverno já está passando, já foi. Ele diz também que as flores estão aparecendo e diz que o tempo de cantar chegou. As vides em flor exalam seu aroma. Então, levanta. A voz do Senhor, querido, está dizendo para nós, todo o tempo, levanta, desperta desse sono, desperta desse marasmo que muitas vezes nós vivemos, dessa indiferença em relação a Deus que muitas vezes nós vivemos, do inverno espiritual, de um inverno emocional que nós vivemos, e o Senhor está batendo a nossa porta todos os dias, dizendo, levanta, desperta, acorda, olhe, você não está vendo? Ainda não dá para ver, mas pela fé, pelos olhos da fé, o inverno já está passando, o inverno na sua vida já está acabando. Você não está vendo, mas eu estou te dizendo. E nós acreditamos muito mais pela vista do que pela fé. E ter fé, querido, é olhar para o Senhor e dizer, ouvir o que Ele diz e crer no nosso coração. E Ele diz aqui, vem, vem noiva. Vem, formosa minha. E esse vem, quando eu olho essa palavra vem, não tenho como não me remeter ao Evangelho, o convite das boas novas, das boas notícias, que ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Lucas ele diz, vinde que tudo já está preparado. Em João 7,37 ele também diz, se alguém tem sede, venha. Ou seja, o convite do Evangelho está aberto. E o que é o convite do Evangelho? São as boas novas. Como que você recebe uma boa nova, que é uma boa notícia? Você recebe com alegria. Quando alguém deposita um dinheiro na sua conta que você não esperava, quando uma notícia de um livramento, como o Fernando falou aqui, chega, quando uma notícia boa relacionada a um amigo seu, um familiar seu, ou o nascimento de um filho, de um parente, como que você recebe isso, querido? Com alegria, com contentamento. E o que dá para você fazer, que vontade que dá, como diz aqui, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e aí você começa a cantar aquela música, e ele vem saltando pelos montes, e você quer pular, você quer se alegrar, porque são boas notícias, são boas novas, e quando nós olhamos para o Evangelho são essas boas notícias, é a voz do Senhor dizendo para mim e para você, a esperança, a salvação, a libertação, a cura, a vida, e nós precisamos ouvir essa voz, porque esse é o amor que nós precisamos ser preenchidos, que é o amor storge, o amor do cuidado, a fala do cuidado. O Senhor está falando para mim e para você, vem, o tempo de cantar chegou, o inverno já passou, é um novo tempo, é um novo ciclo, são as boas novas, amém? As boas novas estão aí, já estão contadas, então para nós não termos um amor que se apague, nós precisamos ouvir essa voz que nos direciona. Essa voz que nos direciona. E para encerrar, Cântico 5 diz o seguinte, verso 2, eu dormia, mas meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como tornarei a vestir, diz ela, né? Já lavei os meus cabelos, como tornarei a sujá-los? Esse último amor que eu quero falar é justamente o amor ágape, o amor que renuncia. E aqui a noiva, ela recebe, o noivo bate a sua porta. E aí, por causa da preguiça, do desânimo, ela resolve não atendê-lo. Ela diz, não, eu já estou pronta para dormir, vou me vestir de novo? Não, deixa quieto, outro dia eu vejo meu noivo. Só que, ao mesmo tempo que ela rejeita a presença dele, há um peso no coração dela, e aí ela resolve abrir essa porta. Meu irmão, meu querido, para nós termos um amor que não se apaga, nós precisamos renunciar nossas preguiças. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, para que a vontade, nas nossas relações humanas, a vontade do outro seja estabelecida.
Você quer ter um amor na sua família, no meio dos seus amigos que não se apaga? Renuncie a sua vontade, renuncie os seus desejos, renuncie os seus direitos, muitas vezes seu direito de falar, de impor. É assim. Renuncie, pague o preço. Esse é o amor ágape, o amor de renúncia. E aí, aquela noiva, ela diz o seguinte, ela fala que ela não abriria essa porta, mas quando ela abre a porta, ela vê que na maçaneta, quando ela pega na maçaneta pro lado de fora, tinha uma mirra, um óleo muito perfumado, muito cheiroso. E ela diz que aquele perfume estava na maçaneta. Eu abri a porta, versículo 6, mas o meu amado já tinha se retirado, e a minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Eu busquei e não achei. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você fechar a porta hoje, se você vai ter a oportunidade de novo de se encontrar com o Senhor, para mudar talvez um curso da sua história. Nós não sabemos. E aí, ela pega na maçaneta e sente aquele cheiro, aquele perfume, o seu coração fica constrangido, e naquele momento ela não se limita mais se ela ia dormir ou não, a roupa que ela estava, ela sai na cidade à procura do seu amado. Ela sai na cidade à procura do seu amado. E os guardas da cidade espancam ela, porque o perfume do amado não estava nela. Ela não estava com ele, não tinha estado com ele. Quando nós estamos com o Senhor, querido, quando nós nos relacionamos com o Senhor, o bom perfume de Cristo, ele é exalado na nossa vida. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós tocamos e somos tocados. Por onde nós andamos, o aroma nos segue. É o bom perfume de Cristo sobre a nossa vida. E isso só acontece quando nós nos relacionamos com Ele. Não tem quando você abraça o seu filho, você fica com o cheirinho dele. Não tem quando você abraça a sua esposa, você fica com o perfume dela. A mesma coisa na nossa relação com Deus. Não feche a porta, não tranque a porta. Pelo contrário, abre essa porta, que é uma porta de intimidade com Ele. E aí, Cânticos 8:6 que nós lemos, aí sim, nós vamos conseguir um amor que não se apaga, porque as muitas águas não poderiam apagar esse amor, e nem os rios afogá-los. Que amor é esse? É o amor ágape, é o amor de entrega, é o amor que Deus tem por nós, porque Ele é amor. É um amor que vem dEle e nos inspira a amar também, porque Ele diz: amem como eu amo. É um amor que é conquistado quando ele é dado livremente. É um amor, querido, que pode resistir a todo tipo de ataque. É um amor que é indestrutível, é um amor que é leal. Esse é o amor de Deus pela sua vida. Esse é o amor de Deus sobre nós. Esse é o amor de Deus que pode acontecer o que for, mas ele é forte como a morte. É um amor que nos constrange, é um amor que nos faz ir até Ele. É um amor que não se apaga. Quero convidar você a ficar de pé, convidar o Ministério de Louvor aqui, enquanto eu encerro. Perdão pela minha voz hoje, que ela está meio embargada, tá? Mas vamos lá. Meus irmãos, como ter um amor que não se apaga? Entender que o amor começa por um desejo. Você deseja? Vamos falar agora do Senhor. Você deseja o Senhor e a sua presença? Um amor que é uma voz que nos convida ao despertamento. O amor também que é um lugar de suprimento. E o amor que não se apaga é aquele amor de entrega, que rejeita e renuncia os nossos próprios desejos. Eu queria que você fizesse uma análise na sua vida hoje. Talvez não, em duas áreas. Como está o seu amor em relação aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas que te cercam, aos seus irmãos em Cristo? E como que está o seu amor em relação a Deus? Você deseja ainda a presença de Deus? Você quer Ele? Se você quer Ele, querida, essa é a noite de você moldar os seus desejos.
essa é a noite onde você vai olhar para Ele e dizer: vem, vem, Senhor, vem sobre a minha vida, muda a minha história, eu não quero mais ficar nesse inverno que eu estou. Muitos crentes, querido, nessa pandemia, esfriaram. Muitos cristãos que tinham um coração que pulsava pelo Senhor, abandonaram o ministério, abandonaram a igreja, abandonaram um monte de coisa, como o pastor sempre diz, Manuel, com desculpa da pandemia. Lógico, teve distanciamento, e isso acontece, é normal, mas o meu coração não pode se distanciar do Senhor. E aí, eu faço essa pergunta para você: como está o seu desejo, em primeiro lugar, pelo Senhor? Você deseja Ele tanto quanto você desejava lá em 1900 bolinha, quando você aceitou Jesus? Como tem aquele primeiro amor, como dizem o Senhor à igreja de Éfeso? Como que você está desejando o Senhor hoje? Como que está o seu amor por Ele? Você tem estado sensível ainda à sua voz? Você tem ido a Ele como lugar de suprimento? Você tem renunciado a algumas coisas por amor a Ele?